Boa noite, meu nome é Cariane Martins Vitkoski, eu sou do primeiro 04 e eu vou falar sobre função do primeiro, segundo grau, função exponencial e logarítmica. Então, o que é função do primeiro grau? Ou podemos chamar também de função afim. É uma norma matemática que relaciona as variáveis de uma equação, ou seja, a dependência de um elemento em relação ao outro. Por isso, a função do primeiro grau é utilizada para definir a relação entre outras variáveis x e y. Isso porque para cada valor dado a x, determina o y. O seu valor sempre dependerá do x. Função do segundo grau. Uma função do segundo grau é também conhecida como função quadrática. Assim como as funções do primeiro grau, as funções quadráticas também podem ter seu gráfico construído. Entretanto, essa é uma tarefa mais difícil e depende de alguns conhecimentos prévios, que são: o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. A concavidade de uma parábola que representa a função do segundo grau é definida pelo valor numérico do coeficiente a, na regra da função. Se a é igual a zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Função exponencial. A função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função estaria definida. O gráfico desta função passa pelo ponto 0,1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca no eixo x. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero. Portanto, a função terá sempre imagem positiva. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4. A função exponencial ocorre quando, em sua lei de formação, a variável está no expoente com o domínio e contradomínio nos números reais. O domínio da função exponencial são os números reais. O domínio da função exponencial são os números reais. Função logarítmica. A função logarítmica é aquela que possui sua lei de formação logarítmica de uma variável. O domínio dessa função está no conjunto dos números reais positivos, sendo diferente de zero, e o contradomínio no conjunto dos números reais. Vale salientar também que a base do logaritmo tem que ser necessariamente maior que zero e diferente de 1. O gráfico de uma função logarítmica pode ser crescente, quando a base for maior que 1, e decrescente, quando a base for menor que 1. Como o domínio e o conjunto dos números reais positivos é diferente de zero, o gráfico da função estará sempre nos primeiro e quarto quadrantes no plano cartesiano. Na matemática, o logaritmo de um número é o expoente a que outro valor fixo. A base deve ser elevado para produzir este número. Por exemplo, o logaritmo de 1000 na base 10 é 3, porque 10 elevado ao cubo é 1000. O conceito de logaritmo foi introduzido por John Napier no ano de 1614. Do mesmo modo, como o logaritmo é o inverso da
exponenciação, o logaritmo complexo é a função inversa. O logaritmo discreto é outra variante, ele é utilizado na criptografia assimétrica. E é isso, meu vídeo. Dona, me dá um 10 que eu mereço.